Infelizmente, gente, então, a partir de agora, a gente vai fazer esse monitoramento de quem entra ou sai, tá bom? Em decorrência disso. Então, vamos deixar aqui o pessoal que chegou no horário, tá? Vamos seguir assim. É melhor para a gente seguir com tranquilidade. E depois, quem tiver aí querendo acessar, pode acessar, então, no YouTube, tá? Vamos fazer assim, é melhor. Que bom que ainda não iniciei minha apresentação. Vamos seguir agora com calma, né? Então, gente, eu sou a professora Maiara da Quinta. Vocês estão tudo certo aí na apresentação agora? Vamos ver, tem mais algum hacker aqui interno? Se tiver mais algum hacker escondido aqui, se manifeste. Porque os nomes que eu não conhecer, eu infelizmente não vou aceitar, tá? Então vamos lá. A nossa palestra, então, né, de hoje, História de Vida, Mulheres em Foco. Né? Como eu ia descrevendo para vocês, logo na parte de baixo aparecem também as logomarcas, né, dos apoios de realização. Essa ação, gente, ela é feita com verba, né, e realização vinculada à Lei Paulo Gustavo, tá? Vou detalhar um pouquinho mais à frente, né, mas é muito legal quando a gente pode, né, ter o prazer de dizer isso. É a segunda ação minha que acontece com o apoio e realização da Lei Paulo Gustavo, né? Então, logo abaixo ali aparece a Prefeitura de Praia Grande, tá? Cidade a qual eu pertenço, cidade que me acolheu ali desde a infância, né? E tive uma trajetória ali de construção de cidadania, de construção de identidade muito forte, atrelada ao município de Praia Grande, né? A logomarca da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, para o pessoal aí que ainda não me conhece, né? Um próximo slide aparece uma foto minha com o microfone, né? Normalmente meus alunos ainda brincam falando assim: nossa, professora, a senhora vai cantar, né? Tá sempre com o microfone nas fotos. Mas é um microfone no sentido de falas públicas, de palestras, né? Esses momentos de troca. É importante detalhar aqui que essa ação é realizada com recursos da Lei Federal número 195 de 2022, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, tá? Com o apoio do município de Praia Grande, realização aí vinculada ao Ministério da Cultura, Governo Federal. E quem sou eu? Né? Alguns alunos aí que estão presentes já me conhecem, vi outros nomes ali de fora, sei que nem todos sabem quem sou eu, né? Eu sou Maiara da Quinta, doutora em comunicação, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Primeiro fiz mestrado e graduação em Mato Grosso do Sul. Fiz doutorado na Universidade Federal de Goiás, né? Vi que tem alguns colegas por aí também. Sou jornalista, agente cultural e educadora na Baixada Santista, né? E no município de Praia Grande, que faz essa ação junto comigo. Pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa em comunicação, consumo e identidades socioculturais, né? O grupo CICO, da SPM. E atualmente professora também da Universidade de Santo Amaro, tá, gente? Então, só um minutinho aqui, deixa eu... infelizmente, galera, vou ter que fazer isso. Eu não vou conseguir permitir a entrada de nomes que eu não conheço, e aí depois a gente faz alguma forma, né, de tentar emitir aí a certificação para aqueles que conseguirem só participar depois, tá? Felizmente, teremos que seguir assim. Então, quando eu digo lá no início, né, retornar aqui, História de Vida, Mulheres em Foco. Por que Mulheres em Foco? Né? Provavelmente tem pessoas aqui que estão mais interessadas em saber sobre a história de vida, como metodologia, como possibilidade, e outros, com certeza, olharam esse Mulheres em Foco e falaram: poxa, que interessante, né? Com esse enfoque relacionado a mulheres, por que isso, né? E qual a importância disso? Esse edital, gente, que eu fiz parte e que agora eu passo essa capacitação para vocês, ele era um edital de aprimoramento e difusão de saber, né? E eu sou uma pessoa que, com esse edital e com outras oportunidades, né, na minha vida, me especializei bastante em história de vida, né? Meu doutorado também foi focado em história de vida, com foco na história de mulheres, né? Então, as primeiras falas aqui é para a gente conseguir compreender um pouquinho por que mulheres, né? Qual que é a necessidade aí da gente ter mulheres em foco, né? Primeiro aí o entendimento de que toda história importa. Então coloquei aí, né? Qual a sua história? Né? Quando a gente fala qual a sua história,
no sentido de que toda história importa, né? A primeira coisa, quando a gente começa a estudar história de vida, é esse entendimento, né? De que não é só a história ali de um líder, de um político que está num cargo de poder, né? Ou de uma pessoa que tem muito dinheiro, né? E muitas vezes são as histórias que a gente costuma ver, né? Do ponto de vista histórico, né? Da história oficial mesmo, são as histórias que a gente costuma ver e muitas vezes aprender também, né? Mas e a história de mulheres? Né? Esse é o meu questionamento inicial, né? Então, essa palestra parte desse entendimento, né? Que especialmente a história de mulheres também importa, e importa em todas as facetas, né? Quando eu falo aí todas as facetas, é no sentido de que a história de mulheres importa relacionada ao viés profissional também, né? Porque ela foi uma mulher aí muito importante do ponto de vista ali político, histórico, né? Também, mas não só isso, né? Todas as facetas no sentido de que tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas vivências, não importa de onde você veio, né? Não importa do contexto, todas as nossas vivências, elas importam e são importantes, né? Importam e são importantes é cacofônico, mas importam e devem ser contadas, podem e devem se tornar ali histórias de vida, tá? Já chego nesse caminho para explicar exatamente o que é isso, né? Do ponto de vista metodológico, o que é isso, né? E a história de vida, ela vai partir desses pressupostos, né? A singularidade, a individualidade, a complexidade, né? Então, cada pessoa tem a sua vivência, tem seu contexto, tem seu histórico, né? Vem de um certo tempo, de uma certa época, né? A gente olha, estava conversando com meus alunos ontem, inclusive, sobre isso. Às vezes a gente fica olhando para a história como se fosse algo distante, né? A chegada do Brasil aí na década da televisão no Brasil na década de 50, né? Meu pai nasceu na década de 50. Por que a gente não conversa com nossos pais, com nossos avós, né? Para saber sobre a história deles, que está conectada à nossa história também. Muitas vezes as memórias elas se perdem, né, no caminho. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa importância também, da gente não deixar que essas memórias se percam e, mais do que isso, trazer novas memórias, novas possibilidades, né? Então, a história de vida como metodologia qualitativa que vai partir da singularidade, tá? Então, quando a gente fala sobre história de vida para usos, seja lá qual for, tá? Aqui eu vou falar do uso acadêmico também, que é muito vinculado ao que eu faço, né? Mas não só no uso acadêmico, né? Isso que eu tô falando, olha, de repente eu utilizar essa metodologia para passar para as próximas gerações a história da minha família, né? A história da minha comunidade, né? A história de um projeto, de uma ação que faz sentido do ponto de vista social, de uma minoria. Não é só o uso acadêmico, né? Não, a gente não precisa restringir só o uso acadêmico. Então, a história de vida é como essa metodologia que ela parte da singularidade, mas está conectada também à coletividade. Então, ela vai analisar, publicizar e eternizar histórias, né? E quando a gente fala eternizar histórias, muitas vezes recontar também histórias, ressignificar o passado, né? E aí esse destaque da importância da história de mulheres. A gente vê um apagamento, um silenciamento de muitas vezes histórias de mulheres que não são lembradas, né? Quantas coisas que foram descobertas por mulheres ou que a mulher tinha todo ali um grau de importância naquele projeto, naquela ação, e ela não é falada, não é lembrada, né? Ou as mulheres do nosso dia a dia, da nossa rotina mesmo, né? Quando a gente para olhar para a história dessas mulheres, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar também. Então, a Ecléa Bose, né, que é uma socióloga, talvez a maior, eu diria que a maior no Brasil, quando a gente fala, no Brasil e no mundo, né, quando a gente fala sobre história de vida, né, ela vai conectar essa possibilidade da metodologia de história de vida muito a grupos dilacerados e silenciados. Então, uma fala dela, né, no livro Memória e Sociedade, é a seguinte: o que importa na utilização da história de vida como método é a história que se conta, a percepção subjetiva da realidade através de narrativas que trarão à tona facetas do contexto social a que se pretende pesquisar e que também é capaz de expor as cruéis contradições sociais de grupos dilacerados.
né? Olha que interessante, né? Então, ela vai mostrar como a história de vida ela acaba sendo essa possibilidade que é para além de um método, né? É a possibilidade de você conseguir olhar para esses grupos, essas minorias, esses grupos que ela chama de grupos dilacerados socialmente, né? Esses grupos que sofrem dessas cruéis contradições. E através dessa possibilidade, socializar essas histórias, fazer com que essas histórias comecem a fazer parte também de uma memória coletiva, né? Não fiquem só ali conectadas à memória do indivíduo, né? Todo mundo é protagonista da própria história, mas se aquela sua história de vida ela está apenas ali dentro da sua cabeça, dentro ali da sua vivência, né, entre os amigos, e aquilo não é falado, não é narrado, não é contado, aquela história, ela muitas vezes, ela pode se perder, né, ao longo do tempo. E por que mulheres, né? Porque a gente fala especificamente de mulheres. Existe um apagamento histórico de mulheres, né? E da história de mulheres ao longo aí de todas as gerações de construções aí do patriarcado, né? E quando eu falo silêncios e silenciamentos, existe essas duas divergências, não, né? Mas possibilidades, porque por um lado esse apagamento da história de mulheres, o fato de a gente não contar a história de mulheres, traz esse silêncio, né? Que muitas vezes ele não é percebido. Mas quando a gente olha sob o viés do silenciamento, a gente observa que muitas vezes isso é intencional, né? Então, olha até isso, né? Quando a gente vem aqui tentar contar a história de mulheres, acontece represálias, né? É isso, a gente já está acostumado com isso. Infelizmente, é assim, e essas coisas acabam não conseguindo abalar a gente, ou não deveriam, porque a gente fica tentando criar uma resiliência aí para conseguir seguir, né? As mulheres aqui que estão compartilhando esse momento comigo, com certeza sabem do que eu estou falando, né? Então, essas diferenças fundamentais que têm a ver com a perspectiva de gênero, né? É bom a gente demarcar isso. Eu não vou, ao longo da palestra inteira, falar sobre esse enfoque, mas esse enfoque é mais um enfoque de olhar, né, para a história dessas mulheres do que modificar a metodologia. A metodologia ela não se modifica, ela vai servir para toda a minoria, e não só para minorias, para todo grupo social, toda pessoa que queira contar sua história, a metodologia ela vai servir, né? Mas esse início da fala é para que a gente faça um olhar cuidadoso, né? Se a gente tem uma mesma história que pode ser contada por várias fontes, por que não uma mulher, né? Então, os alunos que estão aí também assistindo de jornalismo vão tentar olhar para esse lado também, né? Dessas diferenças fundamentais. A professora Gláucia Fracaro, né? Eu peguei uma fala dela, que depois vou deixar aí as referências para vocês também, que ela vai falar o seguinte, ó. É preciso considerar que a investigação da experiência de mulheres se justifica pelo fato de que a sexualidade, a maternidade e sua força de trabalho configuram relações de controle ou dominação distintas. Tá? O que ela quer dizer com isso, né? Dominação distintas e relações de controle, né? A vivência da mulher na sociedade, as coisas pelas quais a mulher vai passar cotidianamente, elas são necessariamente distintas, elas já partem de um outro ponto de partida, né? Essa diferença fundamental é nesse sentido, a gente conseguir olhar para isso, né? E até para quando a gente vai acessar a história dessas mulheres, a gente observar isso também, né? De que ponto ela está partindo, especialmente, né, se é um homem também entrevistando uma mulher, buscando ali contar a história de uma mulher, entender esse ponto de partida diferente, tá? Então, é necessário que a gente tenha esse olhar mais crítico a isso, tá? E aí, justificado, então, esse recorte, né? Por que mulheres? Por que mulheres em foco? Vamos começar a falar, então, sobre história de vida especificamente, tá bom? E aí eu peço aí para... Provavelmente não teremos aí muitas perguntas, tive que, infelizmente, deixar aí algumas pessoas para fora. Eu imagino que alguns sejam até alunos, mas não vou correr o risco de permitir a entrada de todo mundo agora. Então, quem estiver aqui presente, por favor,
né? Formule sua pergunta, deixe sua pergunta ali no chat, que ao final da apresentação eu faço a leitura das perguntas e a gente dialoga, tá bom? Mas a história de vida, o que é a história de vida do ponto de vista de metodologia, tá? Isso é importante, porque a gente pode falar, a história da vida de uma pessoa, isso é uma coisa, tá? O que eu vou falar aqui é da história de vida do ponto de vista de metodologia. A metodologia de história de vida é, em primeiro ponto, uma abordagem qualitativa, tá? Isso é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar faz sentido para o meu projeto, para a minha pesquisa, para a minha ação, uma abordagem qualitativa? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. A história de vida, ela vai partir do indivíduo, né? Então, você vai contar ali a história de um indivíduo. Eu, por exemplo, no meu doutorado, trabalhei com a história de vida de 8 mulheres, né? E já foi, assim, gente, uma quantidade de conteúdo absurda, muito grande mesmo, muito difícil de se trabalhar. Então, é necessário que a gente compreenda que a gente nunca vai conseguir abraçar o mundo, né? Não é uma metodologia quantitativa, né? A gente não vai conseguir, por exemplo, contar a história de todas as mulheres do município de Praia Grande, né? Mas eu posso, por algum recorte metodológico, escolher ali, né, uma mulher para a gente contar uma história de vida. Ah, mas vou escolher sobre qual recorte? O ponto de partida é esse, gente. A história de todas e todos importa, tá? Esse é o ponto de partida da história de vida. E quando a gente fala que se conecta o indivíduo com o coletivo, é por qual motivo? Porque eu, como Maiara, indivíduo, né, eu estou contida numa coletividade. Então, toda a composição da minha história diz respeito à minha identidade, a tudo que eu criei ali, como quem sou eu, quem é a Maiara, né? Como eu construí esse ser, né, que eu chamo de Maiara hoje, mas eu só construí essa identidade individual a partir de um coletivo. Então, essa que é a magia da história de vida. Você conseguindo se aprofundar na história de alguém, você consegue encontrar pistas da coletividade. Claro que você não vai encontrar uma generalização, mas você vai encontrar essas pistas da coletividade, né? E a história de vida, ela é uma metodologia que ultrapassa a finalidade analítica, tá? O que quer dizer isso? Eu não vou utilizar de história de vida com fins de análise para dizer assim, olha, dá aqui a sua história que eu vou aqui analisá-la, ver o que tem de interessante ou não. Aí a gente já está partindo do ponto errado, né? Porque a história de vida, ela assegura que o protagonismo de cada uma das histórias é o protagonismo daquela pessoa que conta, da narradora, do narrador. Você é o protagonista da sua própria história, né? Então, existe algo que a gente é muito contrário, né, tanto do ponto de vista social quanto acadêmico, que é aquela coisa que a gente chama do extrativismo acadêmico, né? Do tipo, me conta aqui a sua história, né, que eu vou analisá-la e pronto, vou pegar ela para mim, sabe? Fazer daquilo um dado analítico. Não é só um dado analítico, né? Aliás, é o que menos é um dado analítico, né? E dá essas possibilidades da gente observar fenômenos complexos sob a ótica de relatos de vida. Como ela conecta, né, o indivíduo ao coletivo, você consegue achar essas pistas que eu estou dizendo no relato individual. Essa que é a magia, né, da história de vida. Você consegue pensar a complexidade, né? Ali, pensar na complexidade e na viabilidade do uso do método, né? Pensar a complexidade também, né? Pensar aí o coletivo, fenômenos complexos sob a ótica do indivíduo. Mas quando eu digo ali, no slide, pensar na complexidade e na viabilidade do uso do método, o que eu quero dizer com isso? É difícil pra caramba? Não, não é isso. Não é que é difícil pra caramba. Mas vocês percebem que tem diversos pontos de importância que a gente tem que considerar, tá? Você não pode simplesmente pegar isso e aplicar ali só como um mero método ali para chegar a uma finalidade. Não. Então, a gente tem que pensar, né, na complexidade, tem que pensar, faz sentido para o que eu quero fazer, né? Qual que é a viabilidade do uso desse método? Então, agora, quando eu for descrever para vocês aí o passo a passo, vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor se faz ou não sentido para vocês, tá? Entender as determinantes metateóricas e as intenções ideológicas.
né, antes de utilizá-la. A história de vida não pode ser escolhida apenas a partir das características técnicas, né? Acontece muito comigo quando as pessoas sabem que eu me especializei em história de vida, falarem, tem como você me ensinar aqui história de vida rapidinho, que eu quero usar num projeto. Aí eu pergunto, né, tá, mas como que é seu projeto? Detalhe o projeto. Aí a pessoa me detalha o projeto, não tem nada a ver com o uso de história de vida, dava para resolver com outras coisas, com uma entrevista simples mesmo, né, ou com uma entrevista em profundidade, com outros tipos de possibilidades, que não é história de vida, né? Então, não é questão, nossa, como é difícil, não é isso. Mas é a questão da gente conseguir compreender se faz sentido para aquilo que a gente quer, tá? Então, agora eu vou tentar fazer esse exercício de mostrar para vocês, tá? Para vocês começarem a observar se faz ou não sentido, tá? Do ponto de vista do contexto teórico, isso que eu falei, não a objetificação do recordador, tá? O que quer dizer isso? A pessoa que eu vou dialogar ali, que ela vai compartilhar o que ela tem de mais precioso, que é a história dela, a história de vida dela é o que ela tem de mais precioso, ela vai compartilhar comigo, né? Essa pessoa, eu vou conseguir criar um vínculo com ela, né? Inclusive, a história de vida, ela pressupõe esse vínculo. Então, quando a gente fala para não objetificar o recordador, é isso que eu falei do extrativismo acadêmico, né? Eu não vou compreender que a pessoa que está me dando ali, me dando não, compartilhando ali comigo, o bem mais precioso dela, que é a memória dela, ela está servindo como um mero dado, né? É um dado acadêmico aqui que eu vou pôr aqui no meu trabalhinho, né? Não, não é isso, né? Essa construção, ela é compartilhada, né? Então, essa metodologia, ela vai fazer sentido para toda a construção que seja compartilhada, que pressuponha um vínculo, né? Eu, como jornalista de primeira formação, tive muita dificuldade para conseguir entender isso, né? Porque o jornalista, ele é aquela pessoa que, bem que é um extrativismo, mas que ele já chega, olha, e aí, me conta tal coisa que está acontecendo, me conta sobre o acidente, o que aconteceu? E aí a pessoa já tem que falar ali, eu já vou utilizar aquela fala, colocar numa notícia, né? O jornalista seria acostumado com essa dinâmica de diálogo. E a história de vida, ela parte de outro pressuposto, tá? Porque olha lá, o vínculo é a construção do método, né? Eu tenho que conseguir acessar aquela pessoa, mostrar que ela pode confiar em mim, senão não vai haver uma construção compartilhada. Se a pessoa não sentir que ela pode confiar em mim, que a gente criou ali um vínculo real, não tem porquê, né? Ela compartilhar comigo o que ela tem de mais precioso, né? Que é a memória dela. Outra coisa, a ressignificação das histórias contadas deve ser considerada, né? Que eu quero dizer quando eu falo sobre ressignificação? Bom, gente, quando você conta uma história, vocês já tentaram fazer o exercício de contar uma história, por exemplo, eu dou sempre, meus alunos já sabem, eu falo muito de relações amorosas para dar esses exemplos, né? Então, acabei de terminar e aí eu vou contar uma história, vou contar a história ali do meu ex-namorado. Aí depois, 2 anos depois, né, vou contar a história de novo, né? Só o fato de eu estar contando novamente aquela história, aquilo já vai ressignificando. Aquele passado vai sendo modificado, né? Esse é o mágico. A gente consegue modificar o passado. A gente acha que o passado ele está lá estático, né? Nunca mais eu vou conseguir mexer naquilo, mas não é verdade, né? Quando eu dou esse exemplo das relações amorosas, é um exemplo muito claro. Como a gente olha para nossas relações do passado, né? Nossas relações amorosas do passado, a gente vai modificando a memória que a gente tem associada às nossas antigas relações, né? Por que acontece isso? Porque o passado ele não é estático, né? Professora, mas tem fatos históricos que eles são imutáveis. Não, beleza, né? Eu concordo. Tem fatos históricos que estão ali já contados por diversas fontes e eles estão entre aspas, imutáveis. Mas vamos olhar, por exemplo, para a ditadura, como a ditadura vem sendo recontada, né, nesses últimos anos, por todos os esforços de pesquisa, todos os esforços artísticos, né, como que aconteceu agora, com Ainda Estou Aqui. Olha como a gente vai ressignificando esse passado. E é exatamente isso o poder de contar uma história, né? Toda vez que você conta uma história, você consegue ressignificar o passado, né?
E a memória individual e a memória coletiva estão em constante negociação. É isso que eu estou dizendo, né? Se eu conto uma história como a ditadura é um bom exemplo para isso, né? Tem ali pessoas que vão falar, não, a ditadura foi maravilhosa e tal. Não, calma aí. Olha, não foi bem assim. E aquela história é recontada, aquela história é novamente trazida à tona. A gente vai começar a fazer essa negociação entre a memória individual e a memória coletiva, né? E isso é feito o tempo todo, tá, gente? Essa negociação de memória individual e coletiva é feita o tempo todo. Essa é a magia da história de vida, né? Você, a partir da individualidade, vai acessar a coletividade também, tá? Isso que eu vim falando agora, né? Só que sob uma ótica mais global. Uma história contada um momento depois já não é mais a mesma, tá? Isso aí, gente, parece óbvio, mas é assim também incrível da gente pensar, tá? Aconteceu comigo, às vezes, quando eu vou entrevistar essas mulheres, de repente ela me conta uma história tal, eu falo, eu vou ao banheiro rapidinho. Aí a pessoa volta, não, vamos repartir de onde a gente estava. Ela vai recontar aquela história, ela já vai recontar sob uma nova ótica, né? Mas Mayara passou 1 minuto, ela só foi ao banheiro e voltou. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro. Se a gente conta a mesma história para uma pessoa, depois para outra, a gente vai modificando as formas narrativas. E não só modificando as formas narrativas, como modificando também o que aquilo tudo significa para a gente, né? Então, uma história que ela é contada um momentinho depois, um segundo depois, se você for contar, ela já não é mais a mesma história. Isso é um problema do ponto de vista da história de vida, para metodologia, né? Não, não é um problema, porque o que eu vou me amparar é no relato, tá? O que terá valor para mim ali é o relato. É no relato que eu vou me amparar. Eu não vou me preocupar de que a pessoa, no dia seguinte, se contar aquela história, vai contar de uma forma diferente. Não, né? O relato de história de vida dela e a forma como ela escolheu contar para mim, naquele momento, né? Essa construção compartilhada que a gente teve, isso que é o importante, tá? Então vamos começar a entender o passo a passo, tá? Para quem tem interesse em trabalhar com história de vida. Primeiro ali, a primeira coisa de tudo. Isso vale para tudo, né, gente? Não só para a história de vida, nem apenas só para o ambiente acadêmico, né? Primeira coisa de tudo é sempre planejamento. A gente precisa planejar estrategicamente, né? Com quem eu quero falar, né? Onde estão essas pessoas que eu quero falar, né? Qual custo isso vai ter? Então, eu, por exemplo, no início tinha muito interesse, ainda tenho, né? Interesse em fazer pesquisas de história de vida com perfis diferentes regionais. Então, de repente, entrevistar mulheres aqui da Baixada Santista, entrevistar mulheres da capital, entrevistar mulheres do Centro-Oeste, entrevistar mulheres, né, de outros estados, os estados pelos quais eu já passei ou não passei. Tinha muito interesse em fazer isso, né? Mas qual seria o custo disso? Né? Porque a história de vida ela pressupõe encontros presenciais. Então, considerar aí um orçamento é muito importante, tá? Para a gente fazer esse planejamento inicial. A segunda coisa é como eu vou divulgar isso, tá? E para quem eu vou divulgar isso? Um outro erro que eu cometi lá no início foi o seguinte: eu tinha mania de fazer assim, olha, não, quero divulgar o máximo possível, né? Vou divulgar o máximo possível e aí depois eu vou recortando. E aí, qual é o problema que me gerou isso, né? E que eu observei e repensei. Isso aí vocês também têm que prestar atenção. Sempre que a gente observa um problema num projeto, a gente repensa, né? Justifica o porquê da mudança e modifica. Não tenho medo de modificar, adequar, tá? Os passos. Eu tinha a intenção de divulgar generalizadamente, né? A minha pesquisa. E depois selecionar. Mas aí eu comecei a observar que isso gerava uma expectativa. Porque se eu falo assim para você, olha, a Marina que está aí, ó, Marina, você pode falar comigo sobre tal assunto, tal? Eu, não, posso participar, tal. Aí falo com outra, com outra, com outra, com outra. Aí, de repente, eu falo assim, não, a Marina acho que eu não vou utilizar aqui não, na minha pesquisa, né?
Gente, mas você já criou um vínculo, já criou ali uma expectativa. As mulheres me ligavam, e aí, Mayara, quando que a gente vai marcar? Né? Que dia que vai ser a entrevista, tal? Gerou toda uma expectativa, porque parece que não, gente, mas esses momentos de escuta ativa, eles são raros hoje em dia, né? Ainda mais para mulheres, né? Quem quer ouvir mulheres? Muita gente não quer ouvir mulheres, não, né? Infelizmente. Então, quando você traz essa possibilidade à tona de um diálogo aberto, né, de eu escutar sua história, isso gera, sim, interesse, né? Interesse e expectativa. Então, você criar uma expectativa na pessoa que você não vai cumprir depois, isso é complicado, né? Até do ponto de vista do que a história de vida representa. Então, pensar nessa seleção. Como que vai ser feita essa seleção? Pensar estrategicamente. Não existe uma regra, uma obrigatoriedade. No meu caso, acabou sendo muito orgânico, né? Eu trabalho com a história de vida de mulheres com obesidade e sobrepeso, e aí uma contava para outra, eu fui pegando mulheres de perfis distintos, cidades distintas ali da Baixada Santista, de uma maneira muito orgânica, tá? Mas de repente para você não vai funcionar. Olha, não, eu quero, é um projeto que eu quero contar aqui a história das mulheres aqui, sei lá, da militância da Praia Grande, do município de Praia Grande. Ah, não, beleza. Então, sei, de repente tenta selecionar de perfis, de regiões distintas, idades distintas. Então, faça uma estratégia, tá? Antes de iniciar. Não tenha muito esse afã de iniciar com pressa, às vezes a gente faz isso nos nossos projetos, né? Ah, eu quero começar logo. E aí você joga uma coisa no mundo, não tem como retirar depois, tá? Do ponto de vista do processo, essa parte aí já de, não, vamos iniciar, né? Vamos iniciar. Orcei, pensei aqui em quem eu vou entrevistar. Claro que isso vai se modificando ao longo do processo, tá, gente? Mas planejei minimamente o processo, né? Que eu tenho que considerar no processo. Primeiro, a testagem, gente, isso é essencial, tá? Você pega tudo aquilo que você tinha planejado e testa em uma ou duas histórias contadas, um ou dois encontros, né, com mulheres ou recordadoras ou recordadores aí da sua escolha. Isso quer dizer que eu vou ter que desconsiderar esses relatos? Claro que não. No meu caso, deu tudo certo, né? Ou de repente você vai precisar de uma adequação ou outra, mas eu consegui utilizá-los, né? Às vezes pode acontecer de você ter que descartar essa testagem, tá? Nossa, deu tudo errado, vou ter que refazer, a pessoa ficou super, né, se sentindo mal, não foi uma troca legal, vou ter que repensar o processo. Aí a testagem ela vai ter que servir ali realmente para ajudar a adequar o restante do projeto, tá? Mas a testagem é muito importante. O momento das entrevistas, né? O momento das entrevistas, ele mais para frente eu vou falar, acho que passo a passo, tá? Cada uma dessas coisas. Mas só já detalhando, o momento das entrevistas, ele é presencial, tá? Ah, mas não existe história de vida que pode ser considerada aí com a mediação tecnológica? Olha, acho que até existem alguns projetos que prevêem isso, mas é algo bem complicado, tá, gente? Então, especialmente se você está iniciando aí nesse universo de entrevistas, quer utilizar essa metodologia, considera um encontro presencial, é muito importante. Depois tem a entrevista de acervo também, que eu vou falar mais à frente. Durante o processo também é possível fazer essas adequações. Comigo aconteceu, vou explicar mais para frente também, né? E organizar todo aquele material, porque senão a gente também fica submerso numa quantidade de relatos que você não consegue fazer nada com aquilo, né? No meu último projeto, eu tive entrevistas que duraram mais de 5 horas, só gravada, né? Fora todo o processo inicial. Oi, seja bem-vinda, tal, troca uma ideia ali para a pessoa se sentir à vontade. Então, imagina, uma entrevista, 5 horas de gravação, a quantidade de material que isso gera. Então, a organização é essencial também, senão a gente se perde, né? E na finalização, né, quando você já está com aquelas entrevistas efetivadas, a transcrição, vou também dar algumas possibilidades aí que facilitam a transcrição. A análise, quando houver aí a possibilidade de ser um estudo científico, mas, claro, né? Não, olha, isso aqui eu não estou fazendo para fins analíticos. Aí, ok, né? Desconsiderem aí essa parte. Mas a interpretação, isso independente da finalidade que você vai utilizar, ela é sempre necessária.
os resultados que tudo aquilo gera, né? E a divulgação final, certo? Eu vou passar agora um pouquinho mais assim, passo a passo, tentando detalhar algumas coisas. Vou tentar não me estender muito, tá, gente? Porque a minha ideia era que fizéssemos aí uma horinha, né? Eu sei que já vou me estender um pouco mais do que isso, peço perdão. Mas vou tentar correr um pouquinho para a gente também ter um tempinho para abrir para perguntas, tá? Em relação aos dilemas éticos, isso é bem importante, tá, gente? Considerar o tempo de aprovação em comitê de ética. Às vezes a gente não para pensar isso. Ah, mas eu vou usar para falar sobre a história de vida da minha família. Para isso que eu vou usar. Não, beleza. Então você não vai precisar passar por comitê de ética, mas pelo menos ali um documento de autorização de uso você vai precisar fazer, tá? Independente que seja sua família. É necessário que a gente passe por esses procedimentos legais para ter tudo bem organizado, né? Quando você vai utilizar para fins acadêmicos, né, o comitê de ética, ou mesmo para projetos que vão publicizar ali a história de vida de pessoas, o comitê de ética é essencial, tá? Toda a pesquisa, todo projeto que lida com vidas, ele precisa de certas aprovações específicas, né? Então é bem importante que a gente considere esse tempo, né? É um tempo que a gente leva durante o projeto, antes do projeto, para conseguir aprovação, né? Dilemas sobre o anonimato. O anonimato, gente, ele não é obrigatório em utilização de história de vida, tá? A Ecleia, por exemplo, Ecleia Boss, no livro dela, né, Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, ela conta a história dos recordadores, né, que ela traz ali no livro, com fotografias, né, com os nomes, com as histórias toda ali narrada, né, e exposta. E não houve anonimato. Não é obrigatoriedade anonimato. Eu, quando comecei a trabalhar com história de vida, eu não estava utilizando anonimato. Mas eu comecei a me deparar com algumas questões éticas que eu acabei optando pelo anonimato. Então, é uma possibilidade, tá? E aí, você vai adequar de acordo com a necessidade do seu projeto. Então, faz sentido anonimato para o seu projeto? Faz. É melhor eu proteger ali, né, as recordadoras, os recordadores. Não faz sentido? Vai perder o sentido do seu projeto se houver anonimato, porque vai deixar de contar ali coisas muito importantes da história de vida daquela pessoa. Então, descreva isso muito bem e explique para a pessoa muito bem, tá? Porque uma coisa é a pessoa autorizar, outra coisa é depois ela observar como ficou exposto aquilo e falar, putz, não gostei muito, acho que eu não quero que você divulgue, né? E quando a gente faz ali o termo de consentimento livre e esclarecido, que é a documentação de autorização, está descrito lá no termo que qualquer momento que a pessoa queira tirar aquilo do ar, ela tem o direito. A história é dela, tá, gente? Antes de qualquer coisa. Então, a transparência é muito importante, tá? Até coloquei ali, uma pesquisa compartilhada, ela demanda honestidade. Primeira coisa olha, pesquisa vai ser de tal formato, para tal finalidade, e você vai, né, estar autorizando para tais fins. Isso é, assim, essencial, tá? Básico. A organização, falei, né, essencial para cumprir todos os passos burocráticos que, infelizmente, existem, né? Assim, são necessários, né? E existem, e é necessário a gente considerar esse cuidado mesmo quando a gente fala de história de vida, né? Então, muito cuidado com toda a documentação necessária, né? Dicas ali. Seguir os manuais, né, dos comitês de ética em pesquisa da instituição que você faz parte, né? Ah, mas eu não estou fazendo parte de nenhuma instituição. Qualquer universidade, a minha universidade, por exemplo, né, que eu fiz doutorado, Universidade Federal de Goiás, você entra lá, escreve, comitê de ética já tem modelos de documento, né? Então, esses modelos de documento, eles já vão ajudar a gente pra caramba, tá? E as instituições que trabalham na área, né? Então, siga aí os passos. Ah, mas eu quero utilizar a história de vida para fins empresariais, eu vou fazer aqui a história de vida dos colaboradores aqui da minha instituição. Então, considere aí também incluir essas autorizações dentro das normas da sua instituição, tá? Isso é importante, tá? Deixa eu passar mais à frente aqui, só um minutinho, acho que eu não estou conseguindo avançar. Aí, pronto. A entrevista, né? O momento da entrevista, vamos detalhar um pouquinho mais. Primeira coisa, pensar no local, tá? No meu caso,
eu utilizava, como foi feito, né, na Baixada Santista, e eu sou da Baixada Santista, eu conseguia utilizar a minha casa mesmo, né? Mas em alguns momentos você não vai conseguir, tipo isso, quero fazer ali com os colaboradores de uma empresa, né? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas quando você pensa no local, você tem que pensar num local de acolhimento. Não necessariamente vai ser um local que não vai ter nenhuma interferência externa. É importante? É importante, tá? Quanto menor a interferência externa, melhor, para que a pessoa crie aquele momento de conexão com você para te contar a história dela, né? Mas nem sempre é possível. Então, pensar no local de acolhimento, né? Pensar na viabilidade do tempo da entrevistada. Eu estou falando para vocês que eu tive entrevistas que duraram mais de 5 horas, né? Imagina 5 horas de entrevista só gravada, fora o antes, fora o depois. Gente, tem que pensar o que a pessoa vai comer, um banheiro para a pessoa acessar, água para a pessoa beber, né? Então, eu sempre pensava ali num kitzinho, lanche. É engraçado, né? Foi tão orgânico, assim, no meu caso, que daí as próprias pessoas que já sabiam como funcionava, quando iam participar, às vezes falavam, posso levar uma coisinha, tal? Já levava, às vezes fazia lanche depois. Então, muito legal, né? Isso tem a ver com aquela honestidade. Quando você deixa muito evidente o que vai ser, como vai ser, as pessoas elas participam coletivamente, né? Isso é bem legal. Então, pensar na viabilidade do tempo da entrevistada, da recordadora. Olha, normalmente dura 2 horas, é o que a gente fala como padrão, né? Em geral, são 2 horas de entrevista. De repente, a pessoa vai ter só aquelas 2 horas, você vai explorar o máximo que você puder aquelas 2 horas, né? No sentido de tentar colocar ela ali naquela conexão com você naquelas 2 horas. Mas se houver um tempo adicional, se ela tiver um tempo ali para ceder nesse momento de compartilhamento ali com você, aproveite esse tempo, né? É um momento de escutativa, é um momento daquela pessoa ser protagonista mesmo, tá? As ferramentas de gravação, prós e contras. Então, claro, vai depender da finalidade, tá? Em alguns casos, olha, eu quero falar então da história de vida dos colaboradores aqui dessa instituição e para isso eu gostaria de fazer em vídeo. Legal, né? Vídeo é uma ótima ideia. Só que muitas vezes a questão da mediação tecnológica ela constrange as pessoas, né? Então você tem que perceber isso, de repente fazer um teste, né? Ver se funciona. No meu caso, eu escolhi utilizar só o suporte de áudio, porque o suporte de áudio ele, olha ali, prós e contras. Qual que é a parte boa? Você deixa ali um celularzinho, pronto, você já gravou o áudio. A parte ruim, você perde muito, né? Eu tinha que, às vezes, lembrar e descrever. A pessoa se comportou assim, se mexeu assim e tal. No vídeo você não perde isso, né? A linguagem corporal. Mas isso tem que ser avaliado, tá? Se vai ser possível ou não. Cuidado com as intervenções, tá, gente? Como jornalista, muitas vezes eu estou muito acostumada a intervir, né? Então a pessoa falou alguma coisinha e você fala, tá, sobre isso eu sei também, não, aconteceu comigo também, né? Não, legal. Mas veja, uma intervenção, às vezes, ela vai fazer com que a pessoa perca a linha de raciocínio ali do que ela estava te contando, né? Então, cuidado com essas intervenções, tá? Você está ali para um momento de escutativa, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não esqueça de cadastrar o recordador e do termo de consentimento, TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, tá? O que eu quero dizer com cadastrar o recordador? Todo mundo tem que ter uma ficha de cadastro com os dados gerais, tá? Data daquela entrevista, local da entrevista, nome da pessoa, data de nascimento da pessoa, idade da pessoa e tudo mais que você considerar de importância ali para cadastro. Mas os dados essenciais tem que haver. O que acontecia comigo é que, às vezes, eu já estava nesse processo, né, há algum tempo, e aí eu esquecia, eu começava a conversar com a pessoa, esquecia de cadastrar. Aí você não pode interromper a entrevista no meio, aí às vezes no fim a pessoa já está super cansada. Então, lembre-se de fazer esse cadastro. Eu utilizei a estratégia de fazer um pré-cadastro digital e depois fazer um cadastro mais extenso presencial com a pessoa, né? O que acontecia às vezes de negativo em relação ao cadastro virtual que eu fazia antecipadamente, tá? Muitas pessoas não tinham acesso a celular, computador. A gente parte do pressuposto que todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem computador. Mas, gente, a realidade não é essa, tá? Muita gente tem dificuldade,
muita gente não tem acesso, ou você tem que ficar digitando um monte de coisa no celular que vai te atrapalhar, né? Então, considere adaptações, tá? Ah, Mayara, pode me ajudar então a você preencher? Eu só falo e você preenche? Claro, né? Vai falando aí que eu vou preenchendo. Considere adaptações, tá? Pensar na acolhida, então isso que eu falei, tem alimentação, tem banheiro, é uma entrevista longa, né? E explique todo o processo antes de iniciar, tá? Então, aquilo que eu falei também. Esse projeto eu estou fazendo para tal finalidade, a finalidade é acadêmica, a finalidade é familiar, a finalidade é empresarial, organizacional. Qual é a finalidade, tá? Explique, né? Quando eu comecei a estudar história de vida, né, eu fiz um curso lá no Museu da Pessoa e eles falaram assim: olha, a história de vida você vai explicar para a pessoa e aí você, né, todo o processo que você está fazendo, aí você vai sentar e vai falar, conte sua história. E ela vai começar a te contar tudo. Eu não acreditava, eu falava, gente, é impossível isso acontecer. Como é que eu vou sentar e vou falar, conte sua história, a pessoa vai me contar tudo? Mas aí eu comecei a entender. Quando está tudo muito bem esclarecido, transparente ali, a pessoa já sabe a sua finalidade. Então é por isso que se você sentar e falar, conte sua história, ela vai te contar, né? Mas é que toda a preparação antes de chegar naquele momento foi feito, né? Então, explique todo o processo. Deixe as perguntas que você tiver para o fim. Não é proibido fazer perguntas, tá? Só que deixa para o final. Você vai ver como muitas vezes você vai olhar ali a construção narrativa que ela fez, já vai sanar todas as suas dúvidas. Ah, mas tal coisa eu queria entender melhor. Pode perguntar no final, não tem problema. Mas deixe suas perguntas para o final, né? Espera aquele momento. Ah, mas não posso fazer nenhuma interjeição? Claro que pode. Às vezes a pessoa vai contar uma coisa engraçada, você vai rir junto com ela. É uma construção compartilhada, né? Mas as intervenções mais enfáticas, as perguntas mais específicas, deixa para o final. Muitas vezes você nem vai precisar. O tratamento dos dados, né, e a análise, ou seja, o que a gente faz com tudo aquilo, né? Quando a gente tem como finalidade ali uma pesquisa científica, tem que haver um momento analítico interpretativo daquele relato, né? O que eu utilizo, tá? Não, obviamente, não é uma regra, isso é o que eu utilizo, vou compartilhar com vocês, tá? Eu utilizo essa mulher incrível, aqui estou mostrando aqui na tela o livro da Leonor Arfuch, tá? Arfuch, o espaço biográfico, dilemas da subjetividade contemporânea. Eu vou deixar ali nas referências também. Eu utilizo Arfuch, tá? Porque a Arfuch, ela também trabalha com histórias de vidas, relatos de vidas, e ela tem um capítulo em que ela detalha o que fazer com a voz do outro, com esse cuidado analítico de considerar que a voz do outro a ela pertence, né? A ele pertence, né? Então eu observo que ela consegue dar esse protagonismo à pessoa e ao mesmo tempo utilizar uma metodologia que fala sobre compartilhamento, né? Só dando uma adiantada para quem tiver interesse, a Arfuch ela vai falar muito sobre a gente olhar para dentro do relato. Então, você tem que se preocupar mais com entender aquilo que a pessoa te contou e menos com o contexto. Ah, mas contexto é sempre importante? Claro que é importante, mas considere a partir do relato da pessoa, não tente interpretar sob a sua ótica. Claro que todo potencial interpretativo leva a nossa subjetividade, né? Mas olha para dentro do relato, olha para aquilo que a pessoa te contou, tente fazer uma escutativa verdadeira e depois uma leitura ativa ali verdadeira mesmo dos relatos que você vai encontrar as respostas que você procura, né? Então, as respostas estão dentro do relato, mergulhe nas histórias, né? Não trate aquela história apenas como um dado, né? Um dado analítico. E a transcrição é um momento analítico importantíssimo, tá? Muita gente me pergunta assim, tem inteligência artificial hoje em dia, ou tecnologia que vai me ajudar a transcrever? Claro que tem, eu também utilizo algumas tecnologias, né? Mas você pegar aquela transcrição que, seja lá, uma inteligência artificial, ou, né, algo do tipo tenha feito, e você detalhar aquela descrição, arrumar aquela transcrição, vai fazer com que você consiga mergulhar melhor nesses relatos, relembrar. Toda vez que eu volto numa história que foi compartilhada comigo, eu vou percebendo novas nuances, né?
A edição, gente, é necessária, mas deve respeitar a naturalidade. Então, quando a gente fala, se vocês pegarem aqui essa minha palestra e transcrever, vocês vão observar que tem trechos que vão ficar até... Nossa, mas ela foi e voltou, o que ela falou exatamente? Porque a forma como a gente narra verbalmente, né, na oralidade, é diferente da forma como a gente escreve textualmente. Então, quando você pega ali algo da oralidade e transforma em texto ali no papel, é necessário fazer certas adequações para que haja sentido. Porque quando eu estou aqui falando com vocês por vídeo, eu tenho as minhas interjeições, né? Tem essa troca. É diferente, né? De você só ler ali no papel. Então, algumas coisas você vai ter que adequar, adaptar, editar, mas respeitando a naturalidade da fala. Então, se a pessoa disser eu não preciso escrever três vezes, mas pelo menos três pontinhos ali para dar essa ideia de que ela ficou pensando ali, que ela estava numa pausa, refletindo, eu tenho que demarcar no texto. Porque isso vai me dizer muita coisa, né? Por que ela ficou ali refletindo sobre aquilo, né? Por que ela fez essa pausa, essa interjeição? Ou ela riu pra caramba, eu colocava lá, riu demais, tal, com tal... Né? Vai descrevendo mesmo, naturalmente, né? Com naturalidade. Então, olha lá, os silêncios, as pausas, as emoções, tudo importa, tá? Na história de vida. A definição dos eixos analíticos depende dos objetivos e da estrutura da pesquisa. Personalize, tá? Então, não é Arfushi, não sou eu, não é ninguém que vai te falar o que esses relatos de vida vão te trazer de possibilidades, tá? O que você vai analisar ali dentro, como você vai utilizar isso na sua instituição, no seu grupo, no viés acadêmico, seja lá onde você vai utilizar a história de vida, o que você vai fazer com aqueles relatos do ponto de vista analítico, o que você vai fazer ali de recorte, tem muito a ver também com as suas intenções prioritárias lá no princípio, né? Então, eu estou usando para análise, quero analisar um fenômeno complexo que eu vou observar dentro de uma história de vida, né? Como que eu faço eixos analíticos? Isso vai depender. Por isso que eu falo que a transcrição é esse momento de você observar. Nossa, olha aqui, ela falou aqui sobre essa ótica da saúde, aqui ela falou sobre a ótica do meio ambiente, aqui ela falou sobre a ótica da família. Estou aqui fazendo elucidações, tá? De repente são, então, esferas que você pode usar para análise, tá? As repetições, então, eu entrevistei 10 pessoas, as 10 fizeram interjeições que diziam respeito a um espaço, uma espacialidade. Poxa, então pega aquela espacialidade e usa como eixo analítico. Então vai depender muito, tá, gente? A gente tem que descrever o passo a passo. Não tenham medo de metodologia. Muita gente tem medo de metodologia, né? Eu falo que a metodologia é o caminho. Então, quando a gente lê Cleia, quando a gente lê Arfushi, quando a gente lê outras mulheres que vão dar possibilidades para a gente para trabalhar com história de vida, elas vão dar essas possibilidades, esses caminhos. Mas a estruturação da minha pesquisa, a delimitação, o passo a passo estratégico, foi eu quem fiz, eu quem descrevi, eu quem adaptei quando necessário, tá? Algumas dicas e sugestões aí para a gente ir caminhando já para o final. Utilização de aplicativos e tecnologias que podem auxiliar. Como eu disse, auxiliar, não fique aí, como eu posso dizer, não fique dependente, não fique dependente da utilização de uma tecnologia. Ou tem muita gente que fala assim, não, vou contratar alguém para fazer a transcrição para mim. Na minha concepção, eu sei que tem gente que faz isso, mas na minha concepção perde muito do sentido da história de vida, porque você vai perder um dos momentos mais importantes, que é o mergulho nesse relato, né? Então, as que eu utilizei o bot do Telegram, né? Se jogar no Google é bem facinho de encontrar, mas o bot do Telegram, para fazer a transcrição, ele permitia, acho que no máximo, um áudio de 15 minutos. Então, eu tinha que ficar cortando, me deu trabalho pra caramba, né? E depois um amigo meu que trabalha também com pesquisas radiofônicas, né, oralidade, ele me apresentou o Pinpoint, que é vinculado ao Google, que é uma ferramenta feita para jornalistas, que é muito, assim, tem seus erros, mas ela pelo menos faz uma prévia da transcrição e depois você vai trabalhando em cima daquela prévia, tá? Documentos e cursos para quem está começando, tá? Aquilo que eu já falei também.
Vá atrás dos comitês de ética de pesquisa da sua instituição. Se é para uma organização, algo do tipo, vá atrás para o que você precisa de documentação em relação a isso. E algo que me ajudou muito no princípio foi o Museu da Pessoa, né? O primeiro curso que eu fiz sobre como fazer história de vida, não sabia nada, nunca tinha nem ouvi falar assim, mas não sabia como fazer. O primeiro curso que eu fiz foi do Museu da Pessoa. Eles disponibilizam diversos cursos, né, capacitações, literaturas, tem ali a biblioteca dentro do site, né, então pode ajudar bastante. Utilize mais de um recurso para a gravação, tá? Então, confia lá no celularzinho, eu usava 2 celulares. Aí um celular, uma vez, a bateria não, desculpa, a memória encheu. A memória encheu, ele não gravava mais nada, porque entrevistas de 5, 6 horas, né? Que bom que eu utilizava 2, 3 métodos de gravação, tá? Então, utilize mais de um método de gravação. Adequações são necessárias, né? Não tenha medo de adequar. Faça adaptações conscientes. Isso eu falo sempre para os meus alunos. A gente tem que ter pensamento crítico, né? A gente não tem medo de adequar quando a gente entende o que está fazendo. Se você tem criticidade, entendeu o método, leu sobre ele, né, assistiu a minha palestra, né, você vai entender que a gente consegue fazer, então, adaptações conscientes, críticas. E, para a gente finalizar, uma frase da Ecleia, né, quando ela fala o seguinte: a narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória, né? E mais do que isso, não é só o mais eloquente de todos, é o mais importante de todos, né? A gente narrar a própria vida. Eu sei que muita gente tem dificuldade, eu me deparo todos os dias aí, né, com alunos, colegas que têm muita dificuldade de falar sobre si, né? Mas se a gente não conseguir narrar a nossa própria vida, as nossas lembranças, acessar as nossas memórias, quem vai fazer isso, né? Então, é o que a gente tem de mais valioso, mais precioso, a nossa memória, o nosso protagonismo, né? Então, para a gente olhar para isso com carinho também quando a gente vai utilizar como metodologia, né? A pessoa está cedendo ali o que ela tem, compartilhando com você e com o mundo, porque muitas vezes a gente vai publicizar isso para todo mundo. O mais valioso que ela tem, né? E o mais eloquente dos modos de lembrar, né? Isso é muito lindo. As referências utilizadas, tá, gente? Quem quiser já faz um print agora da tela, tá? Que são livros bem importantes. Esse que eu citei, do Espaço Biográfico, o da Ecleia, que eu citei também, Memória e Sociedade, é um livro base para quem quer trabalhar com isso, tá? E mais alguns livros aí bem importantes e que eu utilizei também ao longo da apresentação, tá? Então, deu esse tempinho aí, já fizeram print. Então é isso, obrigada, né? Novamente agradecer ao apoio aí da Prefeitura de Praia Grande, né? A Lei Paulo Gustavo, que é tão importante, né? Que nos possibilita esses momentos de transformação social, né? Então é algo que eu vou continuar fazendo, né? Nenhum hacker, nenhum momento de dificuldade vai nos parar, eu tenho certeza. Então, agradecer a quem ficou aí até o final, né? Infelizmente, eu bloqueei a entrada de muita gente por conta desse problema inicial, mas eu vou fazer algo de mediação, vou colocar no YouTube, e aí o pessoal que quiser assistir depois, eu dialogo com todo mundo, tá? Em relação à certificação, né? Quem não conseguir, por algum motivo, clicar ali no formulário, eu vou parar a gravação agora e aí a gente abre para perguntas e também abre o microfone para quem preferir falar o nome por completo para a gente colocar a certificação, tá? Deixei meu contato ali também, tá bom? Quem não for meu aluno, quiser entrar em contato, conversar um pouquinho, estou sempre aberta para diálogos, maeraquinta@gmail.com, tá? Gente, eu vou parar a gravação agora, tá? Então, depois vai ficar disponível no YouTube. Deixa eu só encerrar a gravação agora.